Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 16 até o 56. Amém? Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e a sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Se eu tivesse com esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém, estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território. Em uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o.
Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Senhor, nós lemos a Tua Palavra e a Tua Palavra, as histórias contidas na Bíblia não são somente histórias belas, ou como nós nos acostumamos a ouvir algumas vezes entre nós mesmos, ou na TV, agora também, enfim, nos filmes, os finais felizes. A Tua Palavra nos ensina, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ter a verdadeira compreensão de tudo isso que é exposto aqui, e também nessa história de Abimeleque, Senhor, que Tu possas nos ajudar, Senhor, a compreender como é que nós devemos agir, Senhor, através desses exemplos também, Senhor. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor, nos faça seguir o caminho excelente, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Amém. Que história, né? Alguns detalhes aqui tão atuais, e eu já tinha falado, volto a repetir, a história é longa, tem muita coisa aqui, né? Tem a despeito da história em si, né, tão trágica, tem muita riqueza de informação, tem muito exemplo que a gente pode utilizar aqui para o nosso dia a dia. E diante de tudo isso que aconteceu lá em Siquém, fica a pergunta que Jotão faz logo no começo da nossa leitura, lá no versículo 16. Será que vocês agiram com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Essa é a pergunta que ele faz lá no versículo 16. E o contexto é de que Abimeleque é o filho da concubina, né? E
E ele, nos versículos anteriores, tem a descrição, né, de que ele mata os seus 70 irmãos. E depois Jotão fala através de uma parábola, né, sobre o comportamento das pessoas em relação a Abimeleque, em relação a Gideão. E aí tem uma diferença bastante importante do início do reinado de Abimeleque, né, de como ele se deu, e o início de Gideão, seu pai. Gideão, se a gente volta lá no capítulo, aqui do capítulo 6, né? 6, 7 e 8, Gideão, ele é escolhido pelo Senhor, ele é chamado pelo Senhor. E se a gente vê toda a história de Gideão acontecendo ao longo dos capítulos e dos versículos que a gente leu, a gente vê a mão do Senhor preocupada nos detalhes. Assim como esse texto aqui ele é rico de detalhes e de informação, nós vemos Deus no processo de conversão de Gideão, no homem que ele seria e na pessoa importante que ele seria para aquele povo. Nós vemos a mão de Deus, né, atuando com aquele homem. E a grande diferença é que Abimeleque é ele quem tem a iniciativa. Ele tem a iniciativa, ele convence as pessoas, ele convence os seus iguais, ele convence aqueles que têm as mesmas características, que têm as mesmas ideias que ele. Ele se aproveita dessa circunstância e convence o povo de tal maneira de que eles o ajudam a matar os seus 70 irmãos. Não é um irmão, não é dois, né? As nossas famílias hoje são pequenas em relação ao que existia naquela época. São 70 irmãos. E ele aproveita dessa situação e os convence de tal maneira de que o povo o ajuda a fazer algo assim que a gente não consegue imaginar. Qualquer filme que tentasse retratar isso hoje, a gente não ia conseguir assistir, né? Então é o povo quem escolhe Abimeleque. Ele cria toda a situação, né, o engodo ali, mas é o povo quem o escolhe. E numa situação muito parecida com a do pai dele, a gente não vê no texto aqui, e aí eu falo, né, o texto ele é rico em detalhes, mas entre o início do reinado de Abimeleque e o fim, a Bíblia não fala absolutamente nada. Absolutamente nada, ou seja, não teve nada a não ser a história em si, a não ser o exemplo, a não ser o fato da gente estar falando sobre isso hoje aqui. Não teve absolutamente nada que tenha levado algo de relevante. Eu tenho medo de usar essa palavra hoje em dia, mas tem nada de importante e relevante que tenha acontecido com o povo através de Abimeleque. Muito pelo contrário, o fim do reinado de Abimeleque é trágico, não só para com ele, mas para com o povo, para aquela cidade, para a cidade de Siquém. E, enfim, a história, o início do fim, ele começa com um povo que já não tem mais em Abimeleque o líder que eles esperavam, né? São 3 anos que ele passa como líder daquele povo. Ali no versículo 22, fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. E o detalhe importante aqui, foi o povo que escolheu, não foi Deus.
eles não submeteram a Deus a sua escolha, eles não submeteram a Deus a sua necessidade, ou o seu desejo, o desejo de colocar alguém, os liderando, que tivessem, enfim, alguém deles mesmo, que eles tivessem identificação. Eles não submeteram essa decisão a Deus. E um pouco do que a gente orou aqui, agora, um pouco antes da gente começar a leitura da palavra, tem a ver com isso. A gente tem discutido colocado as palavras, né? Enfim, falado, não tem rolado fight aqui na quinta-feira, não. A gente tem falado muito sobre oração, sobre como orar, sobre o que deve ser, né, o objeto de oração, como é que as nossas palavras devem ser colocadas ao Senhor, como é que os nossos desejos, como é que a gente identifica que o nosso desejo de fato é uma necessidade. Quando é que a nossa oração perde o efeito a partir do momento em que a gente coloca na oração coisas que a gente já devia estar fazendo, coisas que estão a nosso cargo fazer, que o Senhor já nos deu. Isso tem nos inquietado. E isso foi exatamente o que o povo não fez aqui. Tanto é que ali no versículo 27, eles, no seu distanciamento com Deus e com um líder que não está preocupado com as pessoas, ele só queria o poder. A gente consegue imaginar isso. Ele também, talvez preocupado com os seus próprios interesses, ele estava preocupado com os interesses dele, e o povo também com os seus próprios, cada um pensando em si mesmo, nas condições que precisa para ter uma vida melhor. Enfim, ele, no caso, o poder, e as pessoas, eu preciso ter um rei segundo as minhas características, um que veio de nós e tudo mais, pensando sempre em si e não submetendo a sua decisão ao Senhor. E aí eles abaixam a guarda. E no momento que eles abaixam a guarda, lá no versículo 26, nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Eles já desviaram a sua confiança para outro homem. E sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então, nessa hora em que eles baixam a guarda, já baixaram há uns 3 anos, já estavam com a guarda baixada. Nesse momento, Deus, e aí é importante que se diga, Deus, a quem o povo esqueceu, mais uma vez esqueceu. Aí aqui de forma mais detalhada, o processo em que o povo esquece de Deus é descrito aqui, mas mais uma vez o povo esquece de Deus. Desde o capítulo 1 lá de Juízes a gente vê esse ciclo acontecendo, né? Então, chega alguém comendo e bebendo, amaldiçoam Abimeleque, fazendo festa no templo do seu Deus, num outro Deus, que não é o Senhor, a quem Gideão entregava o reinado, o reinado a esse Senhor. Esse Senhor foi esquecido mais uma vez. E aí a história continua, vem o momento em que os exércitos se encontram, a questão da estratégia, as companhias e tudo mais, e acontece o que Jotão disse.
vocês querem se entregar ao espinheiro, né? Então sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano, diz ali no versículo 15. Bom, até que entre o versículo 40 e 45, na luta contra Gaal, muitos de Siquém são mortos. Então, o povo que havia escolhido Abimeleque, através da sua própria escolha, começa a ser consumido. E as pessoas são mortas pelo caminho como consequência da luta entre Gaal e Abimeleque. E como se não bastasse as pessoas começarem a se perder, Abimeleque já estava, perdi o controle aqui, preciso voltar o controle para mim. Ele esqueceu o povo que o escolheu, né? Talvez ele nunca tenha pensado neles. E aí, no versículo 45, depois de tudo o que acontece, depois das pessoas mortas, as pessoas do povo de Siquém morto, ele diz assim, o versículo 45: E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Então a cidade a qual ele se colocou como rei, como solução em detrimento aos seus irmãos, como continuidade ao reinado de seu pai, é uma continuidade mais parecida com o povo, porque ele era deles e tal, todo aquele engodo, no final termina como uma cidade onde ele espalha sal sobre ela. Espalhar sal sobre a cidade tem um significado importante relacionado à esterilidade, né? Então, dali não se produziria mais nada. Siquém deixou de ser um lugar próspero, né? Gideão, depois que conquistou, né, que liderou o povo, deixou o povo quanto tempo em paz? 40 anos, não é isso? Lá no versículo 28 do capítulo 8. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Mas o mesmo erro do pai foi cometido por Abimeleque. Os dois baixaram a guarda. Porque ele criou 70 filhos, Gideão criou 70 filhos, deu aquela escapada que foi justamente o que fez com que o negócio degringolasse. E dentre esses 70 filhos, eles foram facilmente, assim, não existe nenhuma batalha aqui, não existe nada, eles foram enganados por muito facilmente. Está certo, esse convenceu todo o povo, que matou lá os 70, mas eles não estavam preparados. E talvez esse seja um comportamento que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente, em busca da vitória, quando a gente alcança uma resposta do Senhor, quando a gente alcança os nossos 40 anos de paz, seja o que for isso pra gente, a gente abaixa a guarda. Às vezes a gente só está querendo essa resposta. Quando o nosso desejo ele sobrepõe a eternidade de viver com o Senhor, quando a gente espera do Senhor algo que está aqui, alguma necessidade pessoal, quando a gente alcança isso, vigiemos, porque em geral a gente abaixa a guarda.
quando a gente passa no concurso, quando a gente compra o carro que talvez fosse a nossa necessidade, mas em geral é fruto do nosso desejo, quando a gente alcança o objetivo da casa própria, que é para dar o conforto à nossa família, aos nossos filhos, quando a gente alcança, enfim, quantos são os desejos comuns de um brasileiro de classe média? Em geral, a gente coloca todos os nossos esforços, inclusive o nosso esforço de oração, nesses desejos. E quando a gente alcança, a gente abaixa a guarda. Bom, como todo homem poderoso, Abimeleque, ele também se engana e começa a perder limites. Então ele começa a consumir o seu povo através de guerras, o povo que o escolheu. Então assim, eles nunca foram importantes, porque na primeira chance que ele teve, fogo neles. E aí ele não para por aí. Lá no versículo 50, sem muito explicar, a palavra segue e diz assim: a seguir Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Então assim, já não é mais Siquém, Siquém já morreu, agora eu vou para outro lugar. E aí ele vai a Tebes e conquista Tebes. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Tem um evento anterior que é no versículo 46. No versículo 45 ele vai lá e espalha o sal, torna a cidade estéril. No versículo 46, os cidadãos de Siquém sobem à terra. Isso é mais para dizer o quanto que ele estava de fato possuído, Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que haviam se reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Salmão. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu fizer. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Então o povo já tinha medo desse homem. E eles se esconderam lá. Mas não teve jeito. Ele deu um jeito de matar o povo. Então era o povo sendo consumido por aquele que eles haviam escolhido. E a queda de Abimeleque começa quando ele quer repetir isso com outro povo. Só que esse outro povo estava mais esperto. Talvez não o povo, mas uma pessoa. Enfim, ele vai para Tebes e começa a fazer o negócio ficar pesado por lá. E aí no versículo 54... No versículo 53 diz que uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. E no 54 um detalhe importantíssimo, Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou e ele morreu. E assim termina a história de Abimeleque. E aí a gente volta para a pergunta do começo, a pergunta que Jotão fez. Será que agiram com sinceridade?
o povo de Siquém? Não, né? Eles vinham de um contexto de Gideão, em que o reinado, através de Gideão, era um reinado atribuído ao Senhor, né? Era o Senhor quem governava sobre Siquém. Era o Senhor quem governava sobre aquele povo que havia sido liberto através de Gideão. Mas Gideão enfatizava isso. No fim da sua vida, Gideão tem um deslize, né? Ele começa a pensar mais em si. Não, de fato eu sou importante. E aí começa a criar formas de que o povo o adorasse mais do que o próprio Senhor, que era o rei deles. E ele baixa a guarda no momento em que ele não prepara também os seus, e não prepara o povo para uma sucessão. Talvez pensando que fosse eterno, né? Cheio de... Enfim, ele começa a olhar para outras coisas e deixa de olhar para aquilo que ele de fato precisava olhar, que era para a continuidade do povo. O legado que às vezes que foi falado aqui também no livro de Juízes, a partir de Josué. O legado. O interesse próprio das pessoas de Siquém em eleger alguém que se parecia com eles, isso era para o próprio interesse deles. A escolha deles por Abimeleque, baseado numa propaganda que Abimeleque deve ter feito de si mesmo, levou eles para o caminho que Jotão os alertou. E eles devem ter vivido com essa mensagem de Jotão durante todo esse período, né? E Jotão, um dos filhos de Gideão, inspirado pelo Senhor, deu aviso. E é o Senhor quem manda como é que é o termo aqui? Espírito maligno. É o Senhor quem manda o espírito maligno entre eles e dá cabo de tudo aquilo que Jotão tinha dito. Então, assim, quando a gente vê pessoas que têm no meio da história intimidade com o Senhor, elas têm noção do que pode acontecer. Elas sabem do que pode acontecer. E é assim que nós devemos estar preparados, irmãos, em estar com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Porque senão a gente vai dar mais ouvido ao nosso próprio interesse. E a consequência do nosso próprio interesse, a gente não tem controle. O Senhor até nos avisa. E a palavra do Senhor está escancarada aqui, aberta para nós o tempo todo. Às vezes a gente não quer ouvir, mas o nosso interesse próprio, em última instância, pode levar até a nossa autoconsumação, né? No nosso exercício de fé, e aí para concluir, diante de uma circunstância tão complicada que aconteceu com aquele povo, eu falo hoje individualmente, mas a gente tem, né, estamos em um momento onde a gente deve fazer escolhas. Escolhas individuais, escolhas pessoais, escolhas que a gente toma, que a gente faz no âmbito da família, no âmbito da igreja, escolhas que a gente toma no âmbito da nação. A gente está num momento em que todas essas coisas estão acontecendo com a gente ao mesmo tempo. Escolhas pessoais a gente toma o dia todo dia, o tempo todo, né? Mas em relação à nação, a gente tem uma situação importante acontecendo aí, né?
E no nosso exercício de fé, pedir orientação a Deus é o melhor caminho. É um caminho que a gente não vê na história aqui, mas que a palavra nos ensina. Como diz lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 6. 16. Eu que anotei errado, então. O contexto desse versículo é de que eles oravam por muitas coisas, inclusive pedidos pessoais. Coisas das quais a gente tem conversado aqui, a gente tem dificuldade de pedir. Mas, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras traduções, pode muito em seus efeitos. Na verdade, até o próprio versículo apresenta um contexto interessante. A oração tem aquela oração que a gente faz no quarto, no secreto, para o Senhor, e dessa eu acho que não tem limite não. A gente fala para o Senhor aquilo que está no nosso coração, e essa não tem muita regra não. Mas nós como comunidade, nós como igreja, diante da situação que nós vivemos, precisamos orar ao Senhor para entregar a Ele as nossas necessidades, e se são desejos ou necessidades e a gente não sabe, entregarmos as nossas dúvidas. E se é o pecado da displicência, porque tem coisas que a gente já devia saber e a gente não sabe ainda, que nós confessemos ao Senhor esse nosso pecado e entreguemos a Ele através da oração e sejamos curados. Enfim, irmãos, a grande diferença entre Abimeleque e Gideão é que Gideão foi levantado pelo Senhor e Abimeleque foi levantado pelo povo. Muito do que acontece no nosso dia a dia, no dia a dia da nação, e aí é muito difícil não falar disso, mas os golpes que acontecem, a eliminação dos adversários para que eu possa ser o rei, isso tudo a gente vê com outros nomes estampados na mídia, acontecendo o tempo todo. A gente vê essas coisas acontecendo dessa forma porque o nosso comportamento não mudou. O comportamento do povo como nação. E nós como igreja deveríamos ter influência sobre isso. Se não temos, devemos orar, como diz ali no versículo 16, no capítulo 5 de Tiago, confessando os nossos pecados, a nossa displicência, a nossa falta de presença, e a nossa nação entregue a decisões que a gente olha para um lado, olha para o outro e não tem quem represente o Senhor, que deve ser o Senhor da nossa nação, segundo aquilo que nós cremos. Onde é que está? Mas peraí, como é que eu resolvo? Como é que eu faço isso desse jeito? Como é que eu entrego ao Senhor e como é que o Senhor vai responder? Acho que está muito em cima da hora para a gente tomar esse tipo de atitude. Talvez na nossa geração a gente não consiga resolver o caos que está instaurado no Brasil, na nossa sociedade, e isso tem muito a ver com a postura da igreja, tem muito a ver conosco. Eu falei assim, tá bom. Aí a gente olha para os candidatos lá e vê quem é que nos representa. Aí eu volto para o início do capítulo, que é antes do versículo 16, onde a gente começou a leitura. Mas se a gente voltar para o início do capítulo, a gente vê outra, no início do capítulo de Juízes, capítulo 9. A gente vê um posicionamento que é comum entre nós. Porque
que Jotão diz lá na sua parábola? Ele fala assim, ó: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores foram lá e chamaram a figueira. E a figueira, mais ou menos do mesmo jeito, respondeu. E depois da figueira, a videira. E assim por diante. Então, se a gente hoje clama por opções, tem um pouco a ver com isso também. Um pouco não, acho que tem muito a ver com isso. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós temos dificuldade de colocar em palavras as nossas necessidades. E a oração, ela é importantíssima nesse momento. E a gente só vê pessoas agindo com alguma clareza dentro dessa história que nós lemos hoje, quando elas tinham intimidade com o Senhor. E nós nos relacionamos com o nosso Deus, com o nosso Pai, através da oração. Que nós possamos entender isso e colocar ao Senhor as nossas dificuldades, mais uma vez, como indivíduos, como pessoa, no secreto ali do nosso quarto, onde a conversa com o Senhor não tem limites. Mas também como comunidade cristã, como Betesda, nós possamos também apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, que nós possamos de fato exercer aquilo que nós fazemos aqui todo domingo de manhã, antes da palavra, quando nós oramos uns pelos outros. Nós podemos curar uns aos outros através da nossa oração. E quando o poder da nossa oração, ela pode muito em seus efeitos. Quando o poder da nossa oração extrapola os nossos limites, nós também podemos influenciar aqueles que estão à nossa volta, a nossa sociedade. Nós podemos entender qual é a nossa razão de ser para a sociedade. Nós podemos empregar os nossos talentos de melhor maneira. Nós podemos, enfim, gerar opções e não ficarmos limitados àquilo que a gente tem visto hoje, que é muito triste para o que virá. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, e que nós transformemos a nossa atitude em uma atitude de fé, realmente. Que nós não submetamos a nossa nação ou a nossa vida às nossas próprias escolhas, mas que nós possamos entregar ao Senhor o comando da nossa vida e de toda a nossa existência. Amém? Oremos. Senhor, como muitas vezes eu já disse aqui, eu não sei que palavras usar ou de que forma abordá-lo e pedir a tua intervenção. Em outras conversas aqui, a gente discute até como é que o Senhor intervém, ou se de fato o Senhor intervém, ou se tudo é fruto da nossa própria escolha, mas eu quero dizer que até isso eu entrego a Ti, ó Deus, de que nós queremos, acima de tudo, Senhor, estar em plena sintonia com o Senhor, de intimidade e relacionamento contigo.
Que nós possamos, Senhor, através desses exemplos aqui, ó Pai, entregar a nossa vida nas Tuas mãos e entender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas e que só o Senhor tem o melhor para nós e de que os nossos desejos, as nossas vitórias terrenas que tão limitados, Senhor, não são o fim, mas fazem parte de um processo de relacionamento contigo. E que, além de tudo isso, o que nós devemos almejar é a eternidade contigo, Senhor. Que as nossas escolhas possam ser pautadas pelo Teu conhecimento, Senhor, por aquilo que Tu diz a nós e que nós possamos ouvi-lo, ó Deus, porque somos íntimos de Ti, porque sabemos reconhecer a Tua voz, Senhor, porque Te ouvimos dia após dia. Por isso nos aproxima, Senhor, de Ti, que nós possamos orar a Ti, Senhor, mesmo com as nossas dificuldades de compreensão, com qualquer limitação que tenhamos, Senhor, que nós possamos ser alcançados por Ti, ó Deus. E que se extrapole, Senhor, os limites da Betesda, que outras pessoas possam ser alcançadas. Que a sociedade brasileira possa ser alcançada, Senhor, por este comportamento, não só daqui dessas cadeiras, Senhor, mas de outros lugares que estão reunidos neste momento em Teu nome, ó Deus. Transforma, Pai. Muda, Senhor, a nossa compreensão sobre Ti. E que também o nosso dia a dia, também o cotidiano da nossa nação possa ser transformado, ó Deus, e mais pessoas possam Te conhecer através disso, e aí sim estejamos prontos para viver a eternidade com o Senhor. Te agradecemos por Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Cuida de nós, Senhor, em cada detalhe, que nós possamos ser instrumentos, Senhor, da história, e que, mesmo diante de muitas pessoas, de milhões de pessoas que decidem, Senhor, o caminhar de uma nação, que individualmente nós possamos ser frutíferos, Pai, e ajudar neste processo, que é o processo de Te conhecer, Senhor, Te fazer conhecido e dar outro sentido à vida, que não é só da busca das nossas necessidades terrenas, Pai, mas de viver o eterno contigo. Te agradeço, Senhor, por esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém.